Boa noite. Vamos agora falar sobre as compras obrigatórias deste feriado religioso importante para os católicos. Bacalhau, pescados e ovos de Páscoa não podem faltar na mesa de ninguém. E o Procon de São Paulo divulgou nesta semana a pesquisa comparativa de preços dos itens de Páscoa. O levantamento foi feito em 80 estabelecimentos de 12 cidades do estado e mostrou variações expressivas de preços entre produtos e regiões. Na capital paulista, os preços subiram em média 11% em relação ao ano passado. Os destaques foram os tabletes de chocolate, com alta de 31%, e o bacalhau congelado, quase 29% mais caro neste ano. Já azeites e azeitonas tiveram queda significativa. No interior do estado de São Paulo, as diferenças chamaram a atenção. Em Presidente Prudente, a batata variou mais de 238%. Em Ribeirão Preto, a sardinha tem preços que vão de R$ 9,90 a R$ 33,90 o quilo, uma grande diferença, né? Na Baixada Santista, uma caixa de bombons Alpino apresentou diferença de 169%. E para falar sobre essa pesquisa, hoje nós temos o prazer de conversar aqui no programa com Elaine da Cruz, diretora de Estudos e Pesquisas do Procon de São Paulo. Muito boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui para poder falar desse trabalho que a gente faz. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada aí por esclarecer para a gente e explicar um pouco dessa pesquisa. Vamos lá. Elaine, o Procon alerta para redução de. Vamos começar falando de chocolate aqui. O Procon alerta para redução de gramatura em alguns chocolates e recomenda atenção aos rótulos, especialmente nos produtos que trazem brinquedos. Né? Vamos começar falando disso, que eu acho que é um grande atrativo aí nessa época, né? Sim, uma dica muito importante para o consumidor, é ele estar sempre atento à gramatura, né? A quanto pesa o item que você está comprando. Até porque a gente vai olhar que tem diferenças significativas de preço quando a gente transforma o quilo do chocolate em barra do quilo do chocolate em ovo de Páscoa. E isso é muito significativo também, porque aí a gente encontra uma diferença de quase 120% no preço disso. Então, se o consumidor quer economizar, por exemplo, ele pode convencer as crianças a deixar de comprar os ovos com brinquedos licenciados, que são os ovos com surpresas dentro, e trocar. Então, negocia com a criança que, olha, o preço do tablete ele é muito diferente. Então, ajuda a mamãe, ajuda o papai aí. Então, e é uma verdade, é super importante observar o tamanho desses brinquedos, se é condizente com a idade dessa criança também, para quem esse ovo vai ser ofertado, vai ser dado, enfim, vai ser consumido. É fundamental. É até uma norma, tem que ter lá o selo do Procon, desculpa, o selo do Inmetro na embalagem do ovo de Páscoa, destinado o tamanho do brinquedo a usabilidade daquilo para uma criança. E você falou dos ovos, né? O meu filho, por exemplo, quer o ovo do Kinder Ovo, que é caríssimo, né? Ele cismou com o ovo do Kinder Ovo, mais de R$ 100. E aí é um pouco o que você disse, né? A gramatura, será que vale a pena? Será que não é mais fácil comprar os ovinhos mesmo, os pequenininhos, né? Aquela caixinha que vem com 2, por exemplo? Talvez valha mais a pena comprar algumas em vez de comprar o ovo, né? Mas é aquilo, né? O atrativo, né? Sim, o ovo de Páscoa ele é muito simbólico e ele é um item presenteável, né? Então, mais do que o chocolate que está ali, e o insumo, essa matéria-prima que é o cacau, ela vem sofrendo nos últimos anos aumentos de preço em função de quebra de safra, em função de diminuição da oferta no Brasil e internacional. Os maiores produtores que ficam na África têm encontrado muita dificuldade aí na manutenção das fazendas de cacau. E, enfim, então a gente tem a diminuição da oferta desse produto e, consequentemente, isso vai parar na indústria, a indústria compra mais caro e repassa para o varejo.
Então, quando a gente faz essa análise toda, a gente chega nessa conclusão que você acabou de dizer. Então, a matéria-prima ela está mais cara. O item ovo de Páscoa, ele tem uma embalagem, ele tem um posicionamento no varejo, ele tem uma estratégia comercial de posicionamento e é um item sazonal. Então, todos os itens sazonais, a gente vai experimentar, a gente vai esperar que tenha esse ciclo de subida e de descida de preços. Por isso que o nosso papel aqui de produzir a informação e o de vocês de nos ajudar a divulgar, a pesquisa, o dado é o que vai ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão no ponto de venda. Se precisar negociar com a criança que os itens licenciados, os itens de marca e os itens com embalagens diferenciadas superam muito o valor do orçamento ali da família, do orçamento doméstico, as opções vão ter que ser criativas aí no presente mesmo. Com certeza. Agora, Elaine, sobre os aumentos e reduções de preços, né? Que fatores explicam o aumento expressivo nos preços dos tabletes de chocolate, né? 31,66%, e o bacalhau congelado, 28,64%. Sim, o dado fazer pesquisas e painéis periódicos é muito importante por isso, porque a gente consegue comparar ano a ano o mesmo item nas mesmas regiões, vendidas nas mesmas condições de tamanho de loja. Então, de fato, os números são reveladores. A gente tem 30% de diferença em relação ao ano anterior no preço do tablete. Em relação ao chocolate, o que eu já havia iniciado, de fato, o insumo, a matéria-prima cacau, ela vem, de fato, sofrendo aumentos nos últimos anos. Em 2024, por questões climáticas, houve quebra de safra, diminuiu muito, realmente, a colheita, né, das vagens de cacau, tanto no Brasil quanto nos maiores países produtores, que ficam, na maior parte, ali na África. Então, diminui a oferta, a demanda continua aquecida, porque chocolate é um produto de consumo anual, é um produto de consumo constante, e na Páscoa ele tem a sazonalidade da simbologia do ovo, né? Da simbologia, como você iniciou falando, do cacau, da Páscoa, né? Da importância para os católicos e cristãos de modo geral. Então, a matéria-prima, de fato, o produtor ele já comprou essa matéria-prima no ano passado cara, com preço elevado, ele está produzindo, então, ele está produzindo agora o que ele comprou em matéria-prima em períodos anteriores, e esse custo está sendo repassado para o varejo e para o consumidor final. No caso dos pescados, para concluir, em relação ao bacalhau. Importante. No caso dos pescados, a gente teve dois comportamentos muito reveladores nessa pesquisa. Em relação ao ano anterior, o preço do peixe in natura, ele praticamente não variou. Ele variou 1% negativo, pelo contrário, está até mais em conta. Por isso que a gente está falando da tradicional peixada e não só da tradicional bacalhauada. Agora, no caso do bacalhau, o produto que nós comparamos e que encontramos essa diferença expressiva de quase 30%, é muito em função do aumento de preço da energia elétrica e dos custos de logística e de armazenamento desse produto, que é vendido congelado, né? O bacalhau já em postas congelado. Então, tem insumos importantes da logística, do armazenamento e da distribuição desse produto impactando diretamente no preço também. Elaine, por que alguns itens, como os azeites, né, tiveram uma queda de menos 26,27% e as azeitonas menos 11,38%, tiveram essa queda significativa? Sim, o que se espera sempre é que os preços das commodities, que são esses produtos elementares, eles acontecem em ciclos. E o que acontece? O azeite foi o vilão em tempos anteriores, né? Em anos anteriores, a gente teve o preço do azeite disparando exato, né? Por conta do mesmo ciclo de produção agrícola. Houve quebra de safra,
no mercado europeu e outros mercados também, em função de condições climáticas muito adversas, diminui-se a produção das azeitonas e aumenta-se o preço tanto da azeitona quanto do produto manufaturado, que é o azeite. E agora a gente já tem experimentado uma normalização desses estoques internacionais dessa matéria-prima e desse produto já beneficiado, manufaturado, que é o azeite. Então, o que se espera dos preços com a regularização, normalização aí dos estoques e dessa oferta de matéria-prima, é que os preços também recuem e voltem à sua normalidade original. Então, é por isso que a gente está chamando essa pesquisa de a nossa cesta de Páscoa, que é a tradicional peixada, e a gente não está falando só da tradicional bacalhauada, então vamos ser criativos, vamos ajudar o consumidor aí a tomar a melhor decisão. E aqui vai uma dica, não deixa para fazer a compra de última hora, porque na última hora você vai sempre tomar a decisão pela urgência. E aí você não vai poder comparar, não vai ter tempo de sair de um mercado e para o outro, enfim, aí você acaba tomando a decisão pela urgência e pagando mais caro. Então, vamos se planejar, fazer as pesquisas. Não, perdão, pode continuar. Não, eu ia falar que o brasileiro é especialista nisso, né, em deixar para a última hora, né? Então, muita gente acaba tomando essa decisão aí pela urgência, como você disse, né? E aí a urgência, ela nos leva a, olha, eu não tenho mais tempo, então eu vou precisar comprar aqui. E por que isso? Os preços, sobretudo dos produtos em épocas sazonais, a gente enfrenta isso na Páscoa, no Natal, eles têm muita dispersão de preço. A gente encontra realmente uma variação entre preços mínimos e máximos do mesmo produto, com diferenças de mais de 100%, até 300%, como você falou aí no caso da sardinha, numa cidade, numa região importante aqui do interior do estado. E todas essas grandes cidades acabam tendo esse mesmo comportamento, porque a gente está falando de grandes operadores de varejos, de mercado que tem facilidade de fluxo e de acesso. Então, acontece isso. Em sabendo que há diferenças de preço significativas, pesquisar antes é fundamental para conseguir pagar menos. Agora, Elaine, esses movimentos todos refletem apenas questões de mercado ou também estratégias de fabricantes e importadores? O que você Olha, acha? sim, cada varejista, né, cada segmento econômico tem sim as suas estratégias e os seus posicionamentos de mercado. Por isso que nós, na nossa metodologia de pesquisa, nós vamos em todas as regiões das cidades, tanto que a gente atinge uma amostra de mais de 80 estabelecimentos visitados, exatamente por conta disso, porque as regiões têm preços diferentes, né? O território urbano se organiza de maneira diferente. E também os pequenos, muitos consumidores preferem, por exemplo, comprar perto de casa e valorizar o comércio local. Valorizar a quitanda do bairro, a padaria do bairro, o mercadinho do bairro. E esse pequeno varejista, ele com certeza não tem a mesma capacidade de negociação no atacado que tem os grandes varejistas. Então, óbvio que as diferenças de preços, elas vão variar também de acordo com a capacidade estratégica que tem cada um desses atuantes aí no setor, seja no comércio ou seja na indústria. E alguns produtos têm um segmento mais sofisticado, outros não. Por isso que a gente trabalha sempre com aquilo que é mais abrangente e mais tradicional. O tradicional tablet que você encontra em todos os supermercados, de todos os bairros e todas as regiões. Agora, vamos falar sobre as diferenças regionais, né? Em cidades como Presidente Prudente, Ribeirão Preto, por exemplo, a variação da batata e da sardinha ultrapassou 200%. O que causa essa discrepância tão grande dentro do mesmo estado? Sim, então ainda insisto na questão dos preços serem livres. Na verdade, o Brasil não trabalha com não existe nenhuma forma de tabelamento de preços no Brasil.
O mercado é livre para praticar os seus preços, de acordo com a sua estratégia. Então, a gente encontra realmente diferenças de preço na batata por conta. A pesquisa ela é realizada em 2 dias, presencial, coleta presencial com um técnico do PROCON. Naquele dia, por exemplo, a batata poderia estar em promoção num estabelecimento e não no outro. Então, você tem a estratégia também da concorrência. A concorrência se monitora, os diferentes mercados se monitoram. Então, é por isso que a gente fala da cesta. Dificilmente um consumidor, nós todos como consumidores, vamos conseguir encontrar num mesmo estabelecimento comercial todos os preços dos produtos que a gente precisa comprar no limite inferior ou mais baratos. Então, é por conta disso também, vale essa analogia de o preço da batata está muito mais caro aqui, mas para eu precisar parar em outro lugar, talvez pagar uma taxa de estacionamento ou na rua, ou no, aí você acaba não saindo daquele estacionamento, daquele estabelecimento e fica ali. Então, de fato, são estratégias da concorrência em monitorar os seus preços e fazer aí os seus ajustes de acordo com essa cesta toda que ele vai conseguir oferecer para o seu cliente dentro do seu ponto de venda. Uma vez que o consumidor entrou, né, uma vez que a gente entrou dentro da loja, que nós entramos dentro daquela loja, a estratégia do comerciante é de que a gente adquira ali a maior quantidade de itens, né? E nem sempre a gente realmente vai conseguir sair dali para atravessar a rua, atravessar o bairro para ir comprar mais barato num outro lugar. É verdade. Eu ia perguntar exatamente como é que o consumidor pode se proteger diante de diferenças tão extremas de preço entre estabelecimentos na mesma cidade. Sim. Como eu disse, não existe tabelamento de preço e o mercado é livre para fazer a sua prática. O que é fundamental? É o preço estar devidamente, claramente informado ao consumidor. O quanto custa aquela unidade, o quanto custa aquele peso, aquela condição. Então, a informação clara e evidente do preço para que o consumidor não tenha dúvida do quanto ele está pagando e ele tome a decisão de pagar, é fundamental. Então, caso o consumidor não entenda e se sinta lesado, ele pode procurar qualquer órgão de defesa do consumidor. No caso da Fundação Procon aqui em São Paulo, a gente tem um canal de registro de reclamação online e presencial em alguns postos, inclusive aqui na nossa sede no bairro da Liberdade, ou qualquer PROCON municipal da sua cidade e registrar a sua reclamação e, em havendo uma fiscalização e se houver classificação de preço abusivo, sim, isso pode ser sancionado e o estabelecimento sofrer uma multa. Agora, ressalto e reforço, o preço alto por si só, ele não é irregular, desde que ele esteja devidamente informado e o consumidor entenda o que ele está pagando e compreenda e pague com consciência do que ele está levando para casa. E que a informação esteja correta, né, na etiqueta, né, que corresponda ao rótulo, né? Exatamente. Então, assim, eu estou comprando esse ovinho de 200 gramas, como você disse, e ele custa quase R$ 100. Bom, eu tenho consciência de que 200 gramas deste produto custa R$ 100 e eu vou pagar, porque eu não vou querer o meu filho chorando quando eu chegar em casa, não é, Adriana? Então, exatamente. A informação ela tem que ser clara e a gente chama de extensiva, você não pode ficar com dúvida, né, da informação. A gente que trabalha aqui na defesa do consumidor, a gente diz que o consumidor não pode sair com dúvida da informação nem do consultório do médico. Então, assim, doutor, eu não entendi a sua letra, por favor, o senhor pode me explicar? Você pode me explicar, porque eu não posso sair com a dúvida do que eu tenho que tomar. Então, assim, a informação, ela tem que ser compreendida, seja ela falada ou seja ela escrita, e o consumidor não pode ter essa dúvida. Agora, Elaine, nessa pesquisa, há indícios de práticas abusivas também, ou é apenas resultado dessa dinâmica de oferta e demanda local? É resultado da dinâmica e da oferta, sim. Nós identificamos, já
estamos acompanhando desde o ano passado os preços desses produtos, o azeite, o bacalhau, o aumento de energia elétrica, a normalização dos estoques de vagem de cacau, né, do insumo, da matéria-prima, ainda não se chegou ao normal. As notícias que se tem desses grandes reguladores, desses grandes importadores, é que ainda não se chegou na normalidade para atender a demanda, que é uma demanda aquecida mundialmente e o tempo todo, né? O chocolate é um produto de uso cotidiano, né, para todo mundo. Então, de fato, as diferenças de preços, elas se dão em relação às diferenças geográficas da cidade, a estratégia de posicionamento comercial de cada marca e de cada produto. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos entrevistando Elaine da Cruz, diretora de Estudos e Pesquisas do Procon de São Paulo. E a gente comentou lá em cima, Elaine, sobre o selo do Inmetro, né? Mas eu tinha aqui uma pergunta bem específica sobre isso. Qual é a importância, né, de verificar rótulos e selos do Inmetro em produtos que acompanham brinquedos, né? Acho que é bom reforçar isso para quem está chegando agora, né? Porque muita gente vê lá o ovo, da galinha pintadinha, aí vai e compra, mas aquele brinquedo não é, né, não está de acordo para a idade da criança que vai ganhar aquele ovo. Então, isso é muito importante reforçar, não é? Sim, Adriana, é fundamental. A gente tem essa obrigação de alertar constantemente, mas em dois momentos específicos se torna muito evidente, que agora na Páscoa, essas miniaturas dentro dos ovos de Páscoa e no Dia das Crianças, né? Então, o selo garante a procedência desse produto. Você sabe que ali dentro não vai ter um produto de origem que não tenha passado pelo Inmetro. Então, vamos imaginar um ovo de Páscoa que tenha ali dentro, que não tenha selo, que não tenha informação do fabricante, que ali dentro tenha um brinquedo sem nenhuma segurança. Então, essa criança possa, enfim, engolir um animal, os próprios animais domésticos também, né? Essas peças, elas são muito pequenas e tem que se garantir que elas não vão se soltar, que elas estão aderidas corretamente uma na outra, que o brinquedo não se parta, porque essas pecinhas espalhadas pelo chão, elas colocam em insegurança animais domésticos, crianças pequenas. Então, é fundamental essa atenção. A idade da criança para aquele brinquedo que está sendo ofertado dentro de um ovinho de Páscoa ou, enfim, em qualquer outra cesta. Muitas cestas são oferecidas aí de café da manhã para o dia da Páscoa, e aí ele tem uns itens. Então, fundamental. O selo da Anvisa, a validade do produto, o peso do produto e essa questão. Se você vai optar por um ovo de Páscoa que é licenciado e que ali dentro tem um brinquedo, esteja atento à idade da criança. Porque às vezes você compra para o maior, então fica de olho no menor. É um desafio para o consumidor e para quem está ali cuidando e dando atenção para essas crianças. É verdade, é um desafio. E aí, pessoal, vamos ficar atentos, porque essa é uma recomendação muito importante. Sempre ficar de olho nos selos do Inmetro, da Anvisa, muito importante. Elaine, o que o Procon recomenda, né, para as famílias que querem manter a tradição da Páscoa sem comprometer o orçamento? Bom, a gente brinca que a pesquisa ela pode estar um clique de distância ou ou vai gastar sola de sapato, né? Então, a gente diz que a pesquisa é fundamental e o nosso papel aqui de produzir a informação e o de vocês da imprensa em nos ajudar a divulgar. Então, quando o consumidor tem a informação dessa dispersão de preços, ele tem consciência disso, ele vai se planejar. Então, faça a pesquisa. O consumidor tem que pesquisar, sim, colocar na ponta do lápis tudo que ele vai gastar. Pedindo online qual é o valor do frete, esteja atento ao valor do frete. Vai chegar para a data que você quer?
né? Vai chegar para a data, nós já estamos na semana da Páscoa. Mas ainda tem tempo aí, se você for comprar presencial ou se você for comprar online, veja, tem tempo ainda de pesquisar os melhores preços, colocar tudo na ponta do lápis, os outros custos envolvidos. Então, se você vai a um supermercado, se você vai a um shopping, você pode resolver a sua vida dentro do shopping, mas você vai pagar o estacionamento também. É um custo que se soma àquele final, né? Então, cada consumidor sabe do seu bolso e da sua condição aí de gastar e de fazer a Páscoa de acordo com aquilo que convém, que cabe no seu orçamento doméstico. Por isso que a gente fez a pesquisa de pescados, e um dado interessante é que a gente transformou isso na receita. Então, assim, quanto que a gente precisa de peixes e de batata, azeite, azeitona, para produzir a tradicional peixada? Então, se a gente fizer essa conversão, uma receita para uma família de 6 pessoas, a porção de bacalhau vai sair a R$ 30 o prato. A porção de peixada já feita com o filé de merluza ou com a tilápia sai a R$ 10. Então, assim, é para a gente ir sendo criativo nesse sentido. Então, eu convido aqui a quem estiver aqui com a nossa audiência e que vai ver, nos assistir, baixa a pesquisa na íntegra no site da Fundação Procon, proconsp.gov.br, e baixa a pesquisa na íntegra, porque tem todas essas informações, inclusive a receita das peixadas e das bacalhoadas. Olha, interessantíssimo. Dá até para aprender aí, né, umas opções para substituir, né? Sim, Muito. fazer as substituições. No caso do chocolate, o que pode substituir aí os tradicionais ovos de Páscoa, Elaine? Para não perder o espírito da celebração. Olha, eu tenho pensado essa questão do valor agregado que o ovo de Páscoa tem, né? Então, ele tem a embalagem, ele tem a experiência da embalagem, ele tem o simbólico, é uma vez por ano que a gente come. Então, assim, não é realmente só o insumo chocolate que está ali, né? Tem toda uma experiência. Então, eu também fico pensando o que aconteceu com o nosso brigadeiro. Então, o nosso brigadeirinho, ele também saiu da panela, ele foi colocado numa caixinha, e ele pode ser vendido em vários lugares, inclusive no shopping, né? Que também aí a gente vai para esse valor agregado aí, né? Enorme. Então, o nosso brigadeirinho sai da panela e depende de onde que ele vai parando na forminha, ele pode ter um valor bem diferente. Então, assim, que tal um brigadeiro de colher aí para comemorar a Páscoa? Pode ser uma opção também. Boa. Né? Eu, particularmente, prefiro o brigadeiro que o ovo de Páscoa, por exemplo. Olha lá. Né? Mas é isso. Vamos ser criativos. Vamos ser criativos. Agora, Helena, é verdade que até lojas da mesma rede podem praticar preços diferentes? Como é que o consumidor deve agir diante disso? É permitido? Sim, é permitido, não existe nenhuma irregularidade nesse sentido, porque cada loja tem a sua gestão de estoque, cada loja tem a sua gestão logística, e cada loja tem o seu valor de aluguel, tem o seu valor de IPTU, tem os seus impostos, tem a sua quantidade de funcionários. Então, cada loja é uma loja diferente da outra, tem um custo fixo diferente. Agora, o que acontece? Em geral, a gente vai ver os grandes varejistas que têm algumas lojas no mesmo município, ele tem uma capacidade de negociação frente, ele nem passa pelo entreposto, ele compra direto do fabricante, ele tem uma capacidade de negociação na compra no atacado muito maior do que os pequenos varejistas. Mas a diferença entre lojas de uma mesma rede, ela é regular e está atuando dentro da legalidade, não tem nada que proíba isso. Interessante. Olha, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer demais, Elaine da Cruz, diretora de Estudos e Pesquisas do Procon São Paulo. Você quer deixar algum recado para os consumidores? Sim, eu gostaria muito que, em ouvindo isso, repasse essa informação, conte para quem não sabe, diga que a pesquisa está disponível no site do Procon para download gratuito, e se precisar de defesa do consumidor, procure um Procon municipal,
procure o Procon São Paulo nos canais online ou presencial e registre a sua reclamação. Estamos aqui na defesa do consumidor. Eu te desejo uma boa Páscoa e também a Muito todos. obrigada, Adriana, para você, para o seu filhinho, uma Páscoa abençoada e feliz para todos. Muito obrigada, Elaine. Obrigada. Bom, e nós chegamos ao fim de mais um BCTV. Na segunda-feira, nós estaremos de volta às 18 horas. Até lá, boa noite.